Prosseguindo na leitura do artigo O Lado B do Calvinismo em Genebra, agora vamos para o capítulo que diz: não irrite o doutor Calvino. Com controle ditatorial sobre a população, ele governou como poucos soberanos fizeram. Calvino impôs o seu tipo de cristianismo sobre os cidadãos com açoitamentos, prisões, banimentos e queimas na estaca. Calvino foi chamado de o Papa Protestante e o ditador genebrino, que toleraria em Genebra as opiniões de apenas uma pessoa, dele mesmo. Concernente à adoção de uma confissão de fé em Genebra, que foi feita obrigatória a todos os cidadãos, o historiador Philippe Screff comenta: era uma incoerência flagrante que aqueles que tinham sacudido o jugo do papado com um fardo intolerável submeteriam suas consciências e intelecto a um credo humano. Em outras palavras, substituiu o antigo papado romano por um papado moderno protestante, porque era o que Calvino implantou lá naquela cidade. Durand diz que Calvino manteve o poder como a cabeça do seu consistório. De 1541 até sua morte em 1564, sua voz foi a mais influente em Genebra. Vance nos lembra que Calvino estava envolvido em cada aspecto imaginável da vida da cidade. Regulamentos de segurança para proteger as crianças, leis contra o recrutamento dos mercenários, novas invenções, introdução do fabrico de tecidos e até mesmo dentistas. Ele era consultado não somente sobre os assuntos importantes do Estado, mas sobre toda a supervisão dos mercados e a assistência aos pobres. Os esforços de Calvino com frequência eram louváveis, mas os assuntos de fé foram legislados também. A confissão de fé trazida por Calvino era obrigatória a todos os cidadãos. Era um crime a qualquer um discordar do Papa protestante. Não? Ou seja, era ou não era um ditador. Não? E com certeza não era, vamos dizer, um cristianismo, não era o reino de Deus implantado na terra. Não existe a menor possibilidade de ser um cristianismo. Durand comenta: todas as reivindicações dos papas para a supremacia da Igreja sobre o Estado foram renovadas por Calvino para a sua Igreja. Calvino era tão rigoroso como qualquer papa em rejeitar um individualismo de crença. Esse grande legislador do protestantismo repudiou completamente esse princípio de julgamento pessoal com o que a nova religião começara. Em Genebra, aqueles que não podiam aceitar isso teriam que procurar outro lugar para morar. A ausência persistente dos cultos protestantes calvinistas ou uma recusa continuada a tomar a Eucaristia era uma ofensa punível, né? Ou seja, a religião estava totalmente ligada ao Estado. Então, enquanto o Papa dizia: olha, se você não participar da Eucaristia, você vai para o purgatório, ou então vai direto para o inferno, né? Calvino ameaçava até expulsar as pessoas da cidade. Prosseguindo, no artigo ele diz: a heresia se tornou de novo traição ao Estado e era punida com a morte. Em um ano, sob o conselho do consistório, 14 possíveis bruxas foram enviadas à estaca sob a acusação de que elas persuadiram Satã a afligir Genebra com a praga. Ou seja, o que a Igreja Católica fez em outros períodos de doença, de enfermidade, acusando os judeus e outros, Calvino fazia a mesma coisa. Essa praga que é: vamos pegar as bruxas e matar. Calvino estava novamente seguindo os passos de Agostinho
que forçou a unidade por meio de participação comum dos sacramentos. Um médico chamado Jerome Bolsec ousou discordar da doutrina da predestinação de Calvino. Ele foi preso por dizer que aquele que colocar um decreto eterno em Deus, pelo qual ele ordenou alguns para a vida e o resto para a morte, fez de Deus um tirano. Ou seja, esse comentário é o que nós acreditamos hoje. Não é aceitável alguém pregar que Deus ordena que um indivíduo, que um homem se torne ateu. Mas os calvinistas pregam isso. E falam isso na televisão, no YouTube, nos púlpitos, como se fosse uma doutrina bíblica. Mas é uma doutrina extremamente absurda. E eu concordo com esse médico, está transformando o nosso Deus em um tirano. Bolsec foi preso e banido de Genebra com a advertência de que, se ele retornasse, seria açoitado. John Troillet, um tabelião da cidade, criticou a visão de Calvino da predestinação por fazer de Deus o autor do pecado. Sim, porque eles defendem essa doutrina, na verdade defende que tudo acontece por ordem de Deus. Até o pecado de Adão e Eva seria a ordem de Deus. Agostinho, o elaborador dessa doutrina, vamos lembrar que Agostinho é o teólogo da Babilônia apocalíptica, ele dizia que até a queda do querubim ungido foi ordem de Deus. Então, Deus é o responsável por todo o mal no mundo. Deus ordena o pecado do querubim ungido, de Adão e Eva, e todos os pecados hoje são ainda ordenados por Deus. Ou seja, é uma doutrina extremamente absurda. Querem transformar o nosso Deus no grande vilão da história. E estão defendendo Satanás, porque Satanás ele foi obrigado por Deus a pecar. Olha que absurdo. De fato, prosseguindo no artigo, a acusação era verdadeira. Como nós veremos nos capítulos 9 e 10, a corte decretou que daí por diante ninguém ousaria falar contra esse livro, Institutas e suas doutrinas. Tão vã foi a prometida liberdade de consciência que iria substituir a opressão intolerável dos papas, porque os reformados estão propondo uma substituição tirando a heresia papal, O poder de Calvino era tão grande que se opor era equivalente à traição contra o Estado. Um cidadão chamado Jacques Gruet foi preso sob a suspeita de ter colocado uma placa no púlpito de Calvino que dizia, em parte, hipócrita grosseiro. Após o povo ter sofrido tanto, eles se vingam a si mesmo. Perceba que você não tem apoio como Verle, que foi morto. Então, o indivíduo chamou Calvino de hipócrita grosseiro. E é verdade, Gruet foi torturado 2 vezes por dia de uma maneira similar a que Roma, que havia sido corretamente condenada pelos reformadores por aplicar tortura, torturava as suas vítimas nas inquisições daqueles que foram acusados de ousar discordar dos seus dogmas. O uso de torturas para extrair confissões foi aprovado por Calvino. Após 30 dias de sofrimento severo, Gruet finalmente confessou. Se verdadeiramente ou em desespero para o fim das torturas, ninguém sabe. Em 16 de julho de 1547, meio morto, ele foi preso à estaca. Seus pés foram pregados na estaca e sua cabeça foi cortada. Tudo isso sob a ordem de Calvino, tá bom? E aí eles vão dizer, não, Calvino não foi ele que cortou a cabeça, não, foi outro que cortou. Mas quem era o responsável por essas leis na cidade? Foi Calvino que estabeleceu essas leis. Todas essas leis eram confirmadas por ele. Decapitação era uma pena por crimes civis,
queimar na estaca era uma pena por heresia teológica. Aqui nós vemos que uma desavença com Calvino era tratada como uma ofensa capital contra o Estado, ou seja, o homem foi chamar Calvino, né, de um hipócrita grosseiro, então ele foi morto, infelizmente, de uma maneira cruel, né? Preso a uma estaca, pregado e tendo a sua cabeça cortada.